Vamos agora adentrar a história daquele que é, indiscutivelmente, o império mais influente da história ocidental. Uma civilização cuja herança ainda pulsa nas veias de nosso mundo moderno. O Império Romano. A cidade eterna e o sonho universal. De origens humildes como uma pequena cidade-estado às margens do rio Tibre, fundada segundo a lenda por irmãos amamentados por uma loba, Roma ergueu-se para se tornar Caput Mundi, a capital do mundo. Sua história é a crônica de uma ambição implacável e de um gênio pragmático, uma saga de conquista brutal e, paradoxalmente, de uma paz duradoura. O Império Romano não foi apenas uma sucessão de territórios subjugados, foi um projeto civilizacional. Em seu auge, suas águias de legionários estendiam sua sombra da névoa da Britânia aos desertos da Síria, e o mar Mediterrâneo era pouco mais que um lago romano, o Mare Nostrum, nosso mar. Roma deu ao mundo estradas que ainda hoje definem rotas, aquedutos que desafiaram milênios, um sistema de leis que é a base do direito moderno e uma língua que se tornou a mãe de muitas outras. Para os povos que conquistou, podia ser uma opressora impiedosa. Para os que se integravam, oferecia a promessa de cidadania, ordem e participação no maior empreendimento político que o mundo já vira. Esta é a história de como uma cidade se tornou o mundo, e de como suas glórias e contradições moldaram o nosso para sempre. Da República à Ordem Imperial. A história do Império Romano é a história de uma metamorfose. A transformação de uma república governada por uma oligarquia aristocrática em um regime autocrático governado por um imperador que controlava um domínio multiétnico e transcontinental. A crise da República e a ascensão de César. Por quase 500 anos, Roma foi uma república, governada pelo Senado e pelo povo de Roma, SPQR, Senatus Populusque Romanos. Contudo, a expansão territorial trouxe riquezas imensas, corrupção e tensões sociais que a velha estrutura republicana não conseguiu suportar. Generais como Mário, Sula e Pompeu acumularam poder e lealdade pessoal de seus exércitos, levando a um século de guerras civis. Nesse caldeirão de ambição, emergiu Júlio César. Um gênio militar e um político carismático, ele conquistou a Gália, atual França, estendendo o domínio romano até o Canal da Mancha. Seus feitos, narrados por ele mesmo em comentários sobre a Guerra Gálica, lhe renderam imensa popularidade. Ao cruzar o rio Rubicão com suas legiões em 49 a.C., desafiando o Senado, ele pronunciou a famosa frase Alea iacta est, a sorte está lançada, e mergulhou Roma em mais uma guerra civil, da qual saiu como ditador perpétuo. Suas reformas e sua popularidade ameaçaram a elite senatorial, que o assassinou nos idos de março de 44 a.C., na esperança de restaurar a República. A tentativa foi vã, Augusto e a Pax Romana. O vácuo de poder deixado por César foi preenchido por seu sobrinho neto e herdeiro, Otaviano. Após derrotar seus rivais, Marco Antônio e a rainha egípcia Cleópatra, na Batalha de Áxio, 31 a.C., Otaviano emergiu como o único senhor de Roma. Com uma genialidade política inigualável, ele evitou o título de rei, odiado pelos romanos, e estabeleceu um novo sistema, o Principado. Ele se autodenominou Princeps, primeiro cidadão, e adotou o título de Augusto, o Venerável. Na prática, ele manteve a fachada das instituições republicanas, mas concentrou em si o poder militar e administrativo, tornando-se o primeiro imperador romano. O reinado de Augusto inaugurou a era da Pax Romana, a paz romana, um período de aproximadamente 200 anos de relativa estabilidade, prosperidade e expansão. Não era uma paz universal. As legiões estavam constantemente em guerra nas fronteiras. Mas dentro do império, o comércio floresceu, as cidades cresceram e a cultura greco-romana se espalhou. É neste cenário de ordem imperial que se desenrolam as narrativas do Novo Testamento. Jesus de Nazaré nasceu na província da Judéia durante o reinado de Augusto e foi crucificado sob seu sucessor, Tibério, por ordem do prefeito romano Pôncio Pilatos.
os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos nos dão um vislumbre da vida sob o domínio romano. O censo imperial, a cobrança de impostos, a rede de estradas que facilitou as viagens missionárias de Paulo e o status ambíguo da cidadania romana que o próprio Paulo usou para se defender. O império em seu apogeu: engenharia, direito e cidadania. O gênio romano era pragmático. Sua maior contribuição não foi na filosofia abstrata, que importaram dos gregos, mas na organização e na engenharia. Uma vasta rede de estradas de pedra, construída primariamente para fins militares, conectava o império, permitindo que tropas, bens e informações se movessem com uma eficiência sem precedentes. Aquedutos monumentais traziam água potável para as cidades, que possuíam termas, teatros, anfiteatros e sistemas de esgoto. O Coliseu em Roma, inaugurado em 80 d.C., é um testemunho da sofisticação da engenharia romana, capaz de abrigar mais de 50.000 espectadores. O direito romano foi talvez seu legado mais duradouro, evoluindo de um conjunto de regras para cidadãos, ius civile, para um sistema mais amplo que cobria todos os povos do Império, ius gentium. Os romanos desenvolveram conceitos como a presunção de inocência e a importância da evidência, que formam a base de muitos sistemas legais ocidentais hoje. A longevidade do Império também se deveu à sua capacidade de assimilar povos conquistados. Diferente de outros impérios, Roma oferecia um caminho para a cidadania. Em 212 d.C., o imperador Caracalla, através do Édito de Caracalla, concedeu cidadania a quase todos os habitantes livres do império, transformando milhões de súditos em romanos e fomentando um senso de identidade compartilhada. A era dos 5 bons imperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, no século II d.C., é considerada o auge do império. Sob Trajano, o império atingiu sua máxima extensão territorial. Adriano consolidou as fronteiras, construindo a famosa Muralha de Adriano no norte da Britânia. Marco Aurélio, o imperador filósofo, passou grande parte de seu reinado defendendo as fronteiras do Danúbio contra as tribos germânicas, enquanto escrevia suas Meditações, uma obra-prima do estoicismo. Crise, divisão e o triunfo do cristianismo. O período após Marco Aurélio marcou o início da crise do terceiro século, uma era de instabilidade política, invasões bárbaras, pragas e colapso econômico. O império quase se desintegrou, mas foi salvo pelas reformas drásticas do imperador Diocleciano no final do século III, que dividiu o governo do império em 4 partes, a tetrarquia, para facilitar a administração e a defesa. A mudança mais profunda, no entanto, veio com Constantino, o Grande. Segundo a tradição, antes de uma batalha decisiva em 312 d.C., ele teve uma visão de um símbolo cristão no céu e a promessa de vitória. Após vencer, ele se converteu e, através do Édito de Milão, 313 d.C., legalizou o cristianismo, pondo fim a séculos de perseguições. Ele também moveu a capital do império para o leste, para a cidade de Bizâncio, que ele rebatizou de Constantinopla. A adoção do cristianismo como religião de Estado sob o imperador Teodósio I, no final do século IV, marcou uma transformação sísmica. A antiga religião romana foi suprimida, e a Igreja cristã, antes uma seita perseguida, tornou-se uma instituição central de poder, fundindo-se com a estrutura do Estado romano. O império foi formalmente dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Ocidente, enfraquecido por divisões internas e contínuas ondas de invasões germânicas, finalmente ruiu em 476 d.C., quando o último imperador ocidental, Rômulo Augustulo, foi deposto. O Império Romano do Oriente, mais tarde conhecido como o Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos, preservando o legado greco-romano até a queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453. O legado onipresente de Roma. A queda de Roma não foi o seu fim. Seu legado é tão colossal que se tornou parte da fundação do mundo moderno. As línguas latinas, português, espanhol, francês, italiano,
romeno, são faladas por quase 1 bilhão de pessoas. Os princípios do direito romano ainda são estudados e aplicados. A arquitetura romana, com seus arcos e cúpulas, inspirou incontáveis construções ao longo dos séculos. O alfabeto latino é o mais utilizado no mundo. Politicamente, a ideia de um império universal e pacífico, o conceito de uma res publica, coisa pública, e a simbologia do poder romano, como a águia e o Senado, foram incessantemente invocados por reinos e nações posteriores, do Sacro Império Romano a Napoleão e até mesmo aos pais fundadores dos Estados Unidos. Mais profundamente, a fusão da cultura greco-romana com a fé judaico-cristã, que ocorreu dentro das fronteiras do Império, criou a síntese que viria a definir a civilização ocidental. Roma foi conquistadora, engenheira, legisladora e, finalmente, o berço da cristandade. Sua história é a prova de que um império, mesmo depois de ruir, pode continuar a governar o futuro de maneiras invisíveis e eternas. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Até a próxima!